Olá, esse vídeo aqui eu vou falar sobre esse tal do artigo 142 que tanto falam, né, da Constituição. Vou trazer uma interpretação técnica, vou comentar o que eu acho disso, o que, né, acho que pode ser feito, né, e enfim. O artigo 142 da Constituição Federal diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, né? Você tem a Marinha, Exército e Aeronáutica, eles compõem as Forças Armadas, né? As Forças Armadas, elas são meio que fragmentadas, né? A Marinha, ela toma conta da parte marítima, né? O Exército, a parte terrestre, e a Aeronáutica, a parte aérea, teoricamente, né? São instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Isso aqui é muito importante. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Basicamente, isso aqui dá muito poder para o Presidente da República. Vocês entenderam aqui? A autoridade suprema do Presidente da República. O artigo 142, gente, nada mais, nada menos ele é do que dizer que o presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Ele controla o Exército, controla a Marinha, controla a Aeronáutica. O Lula vai sentar na cadeira, porque ele foi eleito e o Bolsonaro não vai questionar o resultado, até porque ele não pode, né? Porque isso implicaria ali em diversas punições, né? Não pode questionar mais o resultado. Nos Estados Unidos, que é um país teoricamente muito mais livre do que o Brasil, já não pode mais questionar o resultado das urnas, mesmo quando os democratas fizeram o mesmo em 2016, alegando que houve interferência russa e, portanto, foi assim que o Trump ganhou. Inclusive, teve uma investigação profunda, né, que o próprio Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, apontou que isso era delírio da grande mídia, que não havia prova nenhuma de que a Rússia teria garantido a vitória de Trump. Né? Os americanos eles falam tanto disso, né, de que eleição, não podemos aceitar esses questionamentos, mas os próprios americanos em 2016 colocaram a culpa na Rússia. Né? Então, assim, eles não podem reclamar de nada. Eles é que ficaram batendo na tecla durante 3, 4 anos, dizendo que o Trump não era o presidente eleito, não era o presidente eleito legítimo, que teve apoio da Rússia. E toda a imprensa aqui ocidental também ficou batendo nisso. Aqui a mídia brasileira ficou falando a mesma coisa. Só a esquerda pode, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Aqui em 2018, qual foi o 2018, depois das eleições, 2019? O que a esquerda falou? Por qual motivo o Bolsonaro teria ganho? O WhatsApp, né? Lembra dos disparos em massa? A esquerda sempre faz isso, sempre não reconhece o resultado na prática, mas você não pode, contestar o resultado porque agora você perdeu. E a esquerda, todo mundo sabe que ela está no poder e como funcionam as coisas. Então, não tem como contestar o resultado. O pessoal está alegando fraude, não acho que procede. Agora o que as pessoas estão esquecendo, muitas realmente estão analisando isso, outras estão esquecendo de ver. O Lula só ganhou uma região. A diferença foi de 2 milhões de votos. E Lula ganhou com 50,9%. Ele não conseguiu nem 51%. Né? Se você arredondar para cima, ele conseguiu, mas ele conseguiu menos 51%. Ficou muito meio a meio. E você tem o sul, sudeste, centro-oeste do Brasil totalmente anti-Lula. O sudeste ainda até que votou um pouco mais no Lula esse ano. Mas as outras regiões ali, centro-oeste e sul, votaram para rejeitá-lo. Né? O que esse artigo diz, 142? Que muita gente até já inclusive falaram aqui num vídeo meu comentando 142. Não diz nada.
Na verdade, ele disse que o presidente da República é a autoridade suprema. E que as Forças Armadas, elas garantem a ordem com auxílio e mando do presidente da República. Aí você tem aqui lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Tá falando que não pode ter greve, o militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Não tem muita coisa aqui, gente. Esse artigo 142, ele não fala nada disso aí que estão falando, né? Basicamente diz isso, né? Qual que é a desordem que teria aí, né? Seria como o caso ali se fosse alguém fazendo uma baderna, né? Pessoas roubando, assaltando, aí você pode realmente fazer uma intervenção federal. Já foi feito, inclusive, né? No estado de Ceará, no Rio de Janeiro também foi feita uma intervenção federal, mas isso aqui nunca é para as Forças Armadas tirar quem está no poder e eles mesmos se colocarem lá dentro. As pessoas não sabem interpretar direito esses países, esse artigo. As pessoas não estão sabendo interpretar direito esse artigo e estão passando vergonha. O que pode ser feito? É óbvio, eu também estou muito triste, eu também acho que todo esse pleito, não teve fraude nas urnas, mas todo esse pleito foi injusto. Você teve um TSE e um STF totalmente pró-Lula, a grande mídia todinha pró-Lula, direitos de resposta totalmente desproporcionais pró-Lula, né? Chamava o Bolsonaro de genocida, podia. Chamar o Lula de ladrão, não podia. Então, assim, você teve um desnivelamento. A própria Carmen Lúcia falou, censura sim, mas é só cabecinha. E, na verdade, não vai ser só até 31 de outubro. Não vai ser só até 31 de outubro. A censura vai continuar. Inclusive, existem vários países do mundo já falando em regulamentação da mídia social, porque a mídia social quebrou a mídia tradicional. A mídia tradicional é a maior parte do establishment político. Então eles querem pegar o poder de volta, porque a internet retirou o poder da imprensa tradicional. Contra essas regulamentações, aí sim podemos paralisar e falar, enquanto não for garantida a liberdade nas mídias sociais, vamos continuar parando. Mas jamais para pedir a intervenção militar para ter menos liberdade. Não adianta. Vocês acham que se vão colocar um exército lá, eles vão fazer o quê? Vão fazer, se vocês quiserem tomar e fazerem censura, eles mesmos vão fazer censura. Aí vai ser bom? Não, vai ser ruim de qualquer jeito. Para estabelecer ordem, depois eles vão ficar com poder, vão fazer o que eles bem entenderem. Vocês querem de novo 64 para depois a esquerda ficar ali por 20 anos a mais, para dominar as instituições de ensino, para dominar as universidades? Dar toda essa narrativa de novo, censura, não sei o quê. É lógico, a esquerda vai sim reescrever essa história, vai dizer que 2016 foi um golpe, vai dizer que o Temer é um golpista, eles vão realmente partir para cima da gente. Só que aí que tá. É aí que vai ter aí que vai ter um motivo correto de a gente ir para as ruas para pedir pelo nosso direito de liberdade de expressão, não pedir por um exército. Ainda tem gente que tem essa ideia na cabeça de que as Forças Armadas são santos. Parem. Isso, e o pior de tudo, isso mancha o movimento. Que eu acho justo sim fazer manifestação, pedir até mesmo pela secessão, separatismo, né? Acho que até melhor do que pedir intervenção para quê? Peça a separação, Sul é meu país, ou sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo meu país, Goiás meu país.
Mato Grosso, meu pai, podem pedir isso aí tudo. É muito mais legítimo isso. Porque aí você pega o quê? A questão do federalismo. O federalismo brasileiro, eu já expliquei que na verdade ele é assim porque porque o poder era concentrado na União. Aí depois ele foi para os estados. Nos Estados Unidos o que aconteceu foi o seguinte: os poderes estavam concentrados nos estados, que eram independentes. Eles se uniram e formaram uma união. Então, as atribuições que foram para a União foram menores. Por isso que lá a eleição nos Estados Unidos é por delegados. Porque lá você tenta dar um maior poder aos estados para que não haja, por exemplo, um sobrepeso de um estado sobre o outro. Entendeu? O que nós temos aqui no Brasil é sempre o Nordeste decidindo eleições. Nos Estados Unidos isso nunca aconteceria. Isso nunca aconteceria. É por isso que é muito importante frisar de que os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos é uma república. Isso muita gente fala, e é verdade, os Estados Unidos é uma república. Porque lá o voto popular não decide eleições. O que decide eleições são os estados. Se você ganha no estado, você ganha voto eleitoral. Então é diferente o sistema americano. É diferente o sistema americano. Mas justamente por quê? Para garantir a independência e maior autonomia dos estados frente à União. Para garantir o descentralismo político. Nós temos que pedir o descentralismo político, não o centralismo pelas Forças Armadas. Não faz o menor sentido. Né? É ridículo isso, com todo respeito. É verdade, tem que manifestar, a gente tem que fazer com que esse governo Lula não consiga regular a mídia social, as mídias sociais? Temos. Mas esse é um argumento importantíssimo, a liberdade de expressão, para que não seja criado um Ministério da Verdade. Porque eles já estão tentando isso. E quem vai ser o Ministério da Verdade? O próprio STF. Que o Lula vai indicar mais 2. Então, assim, tem muita gente até, inclusive, já deletando o vídeo já, porque sabe que vai vir. O próprio Ancapsu, o Peter do Ancapsu, já está deletando o vídeo, já sabe que a censura vem. O próprio YouTube atualizou os termos parece que atualizou lá os termos de serviço do YouTube. Porque o pior de tudo é que a censura não vai vir pelas redes sociais, vai vir pelo Estado. Telegram, você não viu o que aconteceu? O Telegram foi tirado do ar pelo Alexandre de Moraes. Só isso já é um motivo de sim ter ido às ruas, fechado tudo. Ah, não, volte o Telegram. Ou vai tudo parar, até o Telegram voltar ao ar. Não para ficar pedindo os militares. Vocês acham isso? A gente tem que lutar pela liberdade, não por censura, não por falta dela. E pior de tudo, isso prejudica o Bolsonaro, prejudica quem realmente quer pegar a bandeira da liberdade. Tá cheio de esquerdista aí falando, não sei o que, eles que lutam, dizem lutar pela liberdade e agora fazendo isso. Né? O cara se reunindo frente a quartel do exército para pedir intervenção, gente. Não tem. Esse artigo 142 aqui não fala nada disso. É só saber interpretar. Fala ali da lei e a ordem, iniciativa de qualquer um destes, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Mas é o presidente da República que vai mandar isso aí. Tá falando nada que não, que eles podem tomar o poder para garantir, não. Até porque essa Constituição ela foi feita após período militar e que queria mais que fosse feito isso. Não queria mais dar poder ao exército. É verdade, o Lula vai tentar criar umas forças armadas à parte para fazer igual o Maduro fez na Venezuela? É verdade. Mas é por isso que nós temos que ir às ruas. Eu sei que eu sei que eu posso estar sendo justo, que não são todos ali nessa manifestação que estão pedindo isso, e que a mídia exagera, como sempre exagera, a respeito dessas manifestações. O impeachment da Dilma, ficaram falando, os manifestantes pedindo intervenção militar. Não eram. Era uma minoria da minoria que estava pedindo isso. Até porque o impeachment é um procedimento constitucional, que tem em todo o país.
democrático. Impeachment faz parte, é processo de cassação. O Arthur Duval foi cassado. É que o impeachment, ele teoricamente é um processo mais complexo, né, do que uma cassação normal. Né? Ele gera inelegibilidade. O golpe que a esquerda fala que teve foi a Dilma não ter sido, não tendo ficado inelegível naquela época. Foi um absurdo. Eles tiraram ela do poder, cassaram ela, mas deixaram ela disputar as eleições do ano seguinte. Que raio de coisa é essa? Mas não é dessa forma que nós vamos responder a isso. Não é dessa forma. E aquilo que eu digo, deixa a droga acontecer, deixa o Lula assumir. Deixa o Lula assumir. Eu garanto para vocês, ele não vai durar. Se realmente nós fizermos paralisação, ele não vai durar. Porque o voto popular não decidiu ele em quase todas as regiões. E isso acontece desde 2014, desde muito tempo antes. E eu já falo de separação desde aquela época. Já falo para todo mundo dos círculos de amigos, falo de separação. Me inspirei em grupos, em movimentos libertários que também defendem isso. Fiquei muito decepcionado com o fato de muitos libertários terem deixado de falar disso. O Bolsonaro foi eleito, não sei o que. Continue falando. Isso não é porque tá o Bolsonaro lá ou porque não tá o Bolsonaro. A bandeira separatista de maior autonomia e independência dos estados é uma bandeira boa. É uma bandeira de descentralismo político. Impede que um presidente autoritário fique no poder por mais anos, ou que ele reine no poder. Porque ele não vai conseguir ter tanto poder assim. Isso vai descentralizar o poder. É verdade, o STF está assim, aí a gente tem que fazer manifestação também pedindo para uma reformulação do STF. A pessoa fala em estipular mandatos ou até mesmo fazer eleição para ministros do STF, eu acho muito justo. O debate tem que ser feito, porque é um absurdo os caras ficarem lá até eles se aposentarem e fazerem coisas absurdas, é verdade. Mas pedir intervenção federal, isso só prejudica o movimento. Outra coisa que eu gostaria de falar também, Javier Milei é o grande favorito a ganhar as eleições da Argentina, ele é libertário igual eu. Ele postou uma coisa muito interessante. Ele não reconheceu o Lula e agradeceu o Bolsonaro. E estão falando demais isso na Argentina, porque o Macri felicitou, né, teria parabenizado o Lula e o Javier Milei parabenizou o Bolsonaro. Então, assim, por quê? Porque o Javier Milei ele é radicalmente anticomunista. Ele fala mesmo lá que não vai falar com ninguém que seja comunista, que não vai falar com a China, que ele acha imoral, que são uma violência às pessoas e que por isso ele acha que é moralmente correto não falar com essas pessoas. O que é verdade, né? A China pode realmente ser um mercado muito grande, tem muitas coisas, é verdade. Mas o que é moral? O que é certo? Né? Fica a reflexão. E ele realmente está ganhando muito apoio. O Alberto Fernandes acho que nem vai... ele mesmo falou que para garantir o partido no poder pode ser que ele nem se reeleja, nem se candidate à reeleição. Porque tá realmente um governo catastrófico. E, cara, o Javier Milei dentro seria o pesadelo do Lula, porque ele tá louco para fazer alianças com esses caras aí. Se o Javier Milei entrar, logicamente ele não vai ter... Vai ser o contrário, vai se inverter aí o cenário, né? Vai acontecer igual quando o Bolsonaro assumiu, ele se afastou desses países. Aí o Javier Milei vai se afastar. Então, assim, questão de poder, ela é troca, né? O poder ele vai se alternando, né? O único local que não se alterna o poder é no Nordeste. Né? Em 2002, o Lula ganhou na grande maioria dos estados. Ganhou em praticamente tudo. Em 2006, o Lula teve uma eleição com acho que 60% dos votos. O Alckmin perdeu muito feio.
né? As vitórias do Lula nesses 2 anos foram vitórias boas. Essa vitória do Lula foi uma vitória parcial. Porque se você retirar o Nordeste, ele não vence. Nessas 2 últimas eleições, se eu não me engano, ele venceria, mesmo sem o Nordeste. Separação é uma bandeira boa, porque é uma bandeira que prega pelo descentralismo, prega pela autodeterminação dos povos. Eles até podem falar que isso aí não está na Constituição, não sei o quê, mas é princípio de direito internacional. A grande maioria, o que eu acho engraçado, a grande maioria dessas pessoas que falam isso, que não pode ter separação, são pessoas que defendem Kosovo. O que é o Estado de Kosovo? É um Estado que foi formado por albaneses que queriam se separar da Sérvia. Ou a mesma coisa, por exemplo, naqueles movimentos separatistas de Lugansk e Donetsk, na Ucrânia, né? Que estão em guerra lá. Então, assim, separatismo, mas não está dentro da Constituição, não sei o quê. Mas é uma bandeira que prega pela liberdade. Em autodeterminação dos povos é uma coisa que está dentro do direito internacional. Isso não é regido pela Constituição, mas é regido pelo direito internacional que tem validade. Tem autodeterminação dos povos, você tem a questão também de autogoverno, né, autogovernância. Então, esse é o lado também positivo dessa derrota. É isso que eu sempre digo. A gente tem que analisar o lado positivo na derrota. Porque nós sabemos que o Lula vai fazer um governo terrível, porque ele vai aumentar o poder do Estado, não estamos no mundo das commodities, os países ali do mundo afora não estão mais em situação financeira boa. A Dilma em 2015, 2014, 2015, né, ou 2015, 2016, foram 2 anos, o Brasil teve uma recessão ferrada, caiu acho que quase mais de 7% nos 2 anos. Né? Eles esquecem desse período da Dilma, eles tentam esconder esse período da Dilma para debaixo dos tapetes. A pessoa fala, mas foi a Dilma, não foi o Lula. Mas a Dilma vai estar no governo do Lula. A Dilma estava lá do lado do Lula, ela vai estar no governo do Lula. Né? O desemprego na Dilma era maior que o desemprego que é hoje. Eles também escondem isso. Eles escondem muita coisa. Aí o Bolsonaro até falou disso, o Lula falou lá no debate, mas isso aí é herança do golpista do Temer. Ué, mas o Temer era vice da Dilma. O Temer era vice da Dilma. Se você tem um impeachment de um presidente e ele cai, quem assume, teoricamente, é o vice. Vocês votaram no Temer, a esquerda votou no Temer. Então, assim, outras coisas também que são, a gente realmente pode, uma pauta importante para a manifestação, o Lula vai tentar passar tudo pelo STF. Ele vai tentar passar tudo pelo STF. O STF já está querendo regular a mídia por conta própria. Não vai ser lei aprovada dentro do parlamento, vai ser pelo Poder Judiciário, que é um absurdo, né? O Poder Judiciário não poderia legislar. Eles não são legisladores, são juízes, eles julgam. Ou declaram constitucionalidade, né? Ou inconstitucionalidade das leis, mas criar lei a respeito de mídia digital, eles não podem. Isso é muito grave, porque quanto mais regulação, mais poder estatal. E é aquilo. Isso sim nesse sentido sim, é um grande motivo para manifestação. Isso sim é um grande motivo de ir para as ruas, não para pedir intervenção, né? Mais controle pelo exército não é legal. Já falei isso em outros vídeos. Temos muitas pautas. Eu já falei aqui em outros vídeos. Não caio nesse... Não fiquem falando desse artigo 142, gente. Pelo amor de Deus. Um abraço, curtam o meu vídeo. Inscrevam-se no meu canal. Compartilhem aí para as pessoas verem, né? Enfim. Um abraço.